descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Boa tarde! Buenas. Como estão? Aqui estamos bem. E aí, vocês estão todos bem? As 80 pessoas que estão junto conosco aqui? Um patrocínio, nesse momento da grande audiência nossa, vamos aproveitar para divulgar o nosso patrocinador. Cueca Coelha. É Cueca zero. Coelha. É zero, né? Cerito. Então tá bom. Aí, divulgando, patrocínio. Valeu, Coca. Eu tô com coceira na sola do pé. Dizem que coceira na sola da mão é dinheiro. Não é dinheiro, porque eu perdi dinheiro essa semana, né? Eu caí num golpe, que eu não quero falar sobre isso. Bina. Cilada. E agora Mas aí você acha que a sola do pé coçando é sinal de golpe? Não sei, não é porque eu já caí no golpe, né? Eu já perdi o dinheiro, enfim, o prejuízo está aí. Para o golpe poder dar certo, o sinal é atrasado. Não adianta você ter um sinal que isso é um golpe antes de você sofrer. De onde será que vem isso? Ele não vira um coceira golpe. na mão é dinheiro, né? É uma coisa, às vezes eu fico me perguntando, cara, de onde vem essas crendices, né? Essas coisas, coceira na mão é dinheiro, ou sonhar com tal coisa é tal coisa. Vocês conhecem alguma? Não. Esse principalmente do coçar a mão. É o quê? É alergia. Não, ficou muito tempo na água. Quando eu era criança, eu gostava de ficar na banheira, né? Daí você saía com os pés, com as mãos murchas, assim, parecia uma... Sim, tudo enrugadinho. Nossa, parecia um... E a porra começava a coçar depois. Era sinal de desespero. Não era outra coisa. Vamos ver o que significa coçar a mão que não seja alergia, porque já fazia um tempo que eu não tinha. Pergunta ao chat GPTX. Vou perguntar. O que é porra coçar é essa? Já que lidamos com todos os assuntos da paranormalidade, superstição. Então, tipo, coçar a sola da mão, todo mundo coça, chega no trabalho coçando a sola da mão, fala, nossa, tô com uma coceira na palma da mão. Assim, eu duvido que não vai ter um cristão que vai falar assim, é dinheiro chegando. E alguém já confirmou isso? De fato? Vocês já fizeram o teste? Quando deu isso, apareceu dinheiro? Olha, como eu sou uma pessoa muito requintada e só faço transações com bitcoins, então minha mão não coça mais o meu celular coça. Aliás, hoje o Bitcoin tá que tá, hein? Eita! Viramos maionese. Não era pra ser aqui eram as galinhas. Não era pra ser atrás da gente? Não, as galinhas eu paguei. Você pagou as galinhas, mas agora você pagou todos nós. Virou maionese, só maionese. Tá, peraí, onde que tá esse espaço pra colocar esse negócio? Ô louco, meu! Porra, que sabe faz ao vivo! Ó, palma da mão direita coçando. Em muitas culturas, acredita-se que significa a chegada de dinheiro ou boas oportunidades financeiras. Palma da mão esquerda coçando. Olha, gente, olha. Em contrapartida, algumas superstições dizem que pode significar perda de dinheiro ou gastos inesperados. Então, eu estava com as duas palmas da mão coçando. E entrar por um lugar e sair por outro. Apareceu uma oportunidade e logo na sequência o golpe. Então, ganhei dinheiro com Bitcoin, as duas mãos. Real, perdi dinheiro no golpe. Real. Mas de onde vem? Pergunta de onde? Qual é o sentido Qual é a cultura, de coçar né? a porra da mão? Não, o sentido de coçar, porque a mão. Coçando, qual foi a associação que o louco que inventou uma porra dessa fez quando falou: ai, olha, coçou a mão. Será que algum dia, quando começou isso assim, tipo, a pessoa ganhou dinheiro e percebeu: nossa, minha mão coça toda vez que eu ganho dinheiro. Talvez porque você ganhasse salário. Pensa, salário antigamente era sal. Você passar sal na mão o tempo inteiro resseca a tua mão. Pode causar coceira.
Então, coceira na mão é Então, você não sinal tem de aquela salário. também da orelha, a orelha queimando, estão falando mal de você? Gente, não é possível que vocês não Essas conhecem as galinhas. galinhas. Obrigada, Luciano. As galinhas são impagáveis. Vocês não conhecem essa também? Da Qual, orelha qual? queimando? Alguém tá falando mal de você? Falando mal de você. Não, Sim. tá vendo? De onde vem essas papagaiadas todas? Orelha Como chama direita isso? tem uma coisa, ainda tinha também a orelha esquerda. Orelha esquerda parece que era mal. A orelha direita era falando bem. Ai, tô falando bem de mim. Não, Não, e vocês já repararam que só falam bem ou mal de você no inverno? Minha orelha só esquenta no inverno. Verdade? Não, Eu então já- não. nunca reparei. Nunca. Reparem. A minha normalmente não tem tempo, não tem uma estação determinada do ano. Mas aí a associação poderia ser assim, orelha quente é sinal de inverno. Vamos dizer que ainda não tivesse inventado o calendário. Mas é isso que eu queria saber. Pergunta essa porra desse chat GPT. Tô perguntando. Esse safado. Quem inventou, de onde veio, qual a relação, de onde há sentido, há registros nesse sentido? Ou foi uma coisa que alguém pegou e falou simplesmente algum dia na vida? Acabei de lembrar de outra. Acabaram... Falei da orelha, agora acabei de lembrar da arruda. A arruda tem um sentido, tem um porquê, né? Que era para piolho, né? Vocês conhecem Arruda? essa também, né? Arruda, Não. para quebranto. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão no programa errado. Se não sou eu aqui. Nunca ouviram falar que para tirar mal olhado põe um galinho de arruda atrás da orelha? Não, já ouvi falar isso, mas não do piolho. Mas isso na Grécia ou na Roma antiga eles usavam, acho que para tirar piolho, alguma coisa. Então a gente meio que acochambrou todo o. O egípcio usava peruca por causa também do piolho, né? Mas a gente não tá no Paranormal Experience? Eu entrei no canal errado? A gente tá avacalhando igual. Cultura cigana. Vamos ver. Ai. Bom, não passar embaixo de escada. Quando começa isso? Não passo. Após a invenção de uma escada. Claro. Não passo. Gato preto passando na sua frente. Não, gato preto com os bichos eu não acredito. Nada com os bichos. Agora, eu não passo embaixo de escada, mas nem que me dê dinheiro. Minha mãe me deu dinheiro hoje. Coçou tua mão, tá aí, ó. Aí, ó. Minha mãe me deu dinheiro hoje. Olha só, minha mãe foi lá e deu dinheirinho na minha mão hoje. Criar uma planilha. Vamos criar uma planilha lá e anotar. Quando coçar a nossa mão, vamos lá e anotamos. E daí esperamos ver se tem alguma relação. Como é que era o nome daquele cara que tinha as chagas de Cristo? Lázaro. Não, o personagem da Bíblia. Que aparecia nos programas, não sei se era um argentino que tinha na testa, na palma da mão. Não lembro. Não sei. Eu lembro que tem um monte de gente. Era o filme Estigmata? Não, era um personagem, um cara mesmo, tipo um Henrique Cristo da vida, assim. Mas aproveitando, vocês assistiram Estigmata? Sim, clássico, Como né? Não? Como não? Estigmata muito bom. Mas esse cara, tinha outros também, que também sangravam lá, né, nos supostos locais onde pregaram, né, que não, na verdade, daí não tinha muito sentido, que não era nem naqueles locais mesmo que provavelmente ele teria sido pregado e nem daquela forma. Né? Uhum. Quem está conosco aqui ao vivo? Uma alma viva ou uma alma morta? Quem seria? Sabe o que eu tô pensando? Aproveitar que a gente está no momento divagando na maionese do canal, uma live não esperada, mas sim para cumprir as horas que o YouTube nos cobra semanalmente. É um trabalho escravo, árduo, mas enfim, sabe o que eu pensei? Não remunerado. A gente buscar patrocínio com as empresas que produzem os dispositivos que são utilizados para investigação paranormal. Descobrir assim, quem fabrica Spirit Box?
mandar um e-mail pros caras, mesmo que seja da gringa, e a única coisa que a gente possa pedir para eles é, de repente, que eles mandem uma para nós, a gente usa, faz o unboxing, os achadinhos da semana. Eu não faço nem ideia. Que eu acho que muitos desses equipamentos aí são feitos de improviso, né? Na verdade, por exemplo, o RainPod, ele é um instrumento musical, né? Ele é daquele... Aquele instrumentozinho musical e tal, os caras vão adaptando. O rádio deve ser tipo, não vou falar, alguma etnia muito burra que fez lá e daí deu errado. Falou, olha só, não capta rádios, mas olha, tem várias vozes estranhas aparecendo dentro aqui. Não quero ser mista, né? E daí, então, eu falo genericamente, alguma nação, assim. Use a sua imaginação. Qual é o seu povo que... Hã? Ai, que ódio. Ai, meu povo, sejam muito bem-vindos à live que chegou do nada hoje, nesse domingo, do Defining Ghosts, com o tema livre, chamando de Divagando na Maionese, que é uma criação do nosso querido Alexandre Broto, que essa semana que passou não esteve conosco na única live que fizemos e hoje está de novo. Mas eu devo dizer a todos que tive a satisfação de encontrá-lo, enfim, na nossa cidade natal, quando esteve aqui conosco, e relembramos até momentos muito bons com amigos e refizemos a caminhada do caminho de Santiago do Cabral. O caminho do todo peregrino fazia naquela época. Exatamente. Acabava o madrugueiro, não tinha madrugueiro para voltar. Madrugueiro, para quem não é de Curitiba, era o último ônibus que você podia pegar e ainda era de graça. Não tinha mais madrugueiro para voltar para casa depois de sair do bar, bêbado e tudo mais, nós voltávamos a pé. Muitas vezes, eu poucas vezes confesso, mas já cheguei a voltar. E no caminho, como todos morávamos muito próximos, a gente ia ficando no caminho. E temos histórias sobrenaturais sobre esse momento, né, Alexandre? Assim, que tentamos Curitiba, reviver. Sim, é que Curitiba era meio uma roça sofisticada. Sempre foi, até hoje, é bem provinciana ainda, né? Você vê assim, não tem... E é que nem as pessoas antigamente, as pessoas iam voltando do culto, ia passando nas casas, e daí cada um ia ficando na sua casa. O último da rua, ir para sua morada. Tipo o antigo leiteiro, né, que ia entregando as pessoas o leite no meio do caminho. E quem está conosco aqui é Jairo, nosso querido Jairo. Seja muito bem-vindo. Ô, Jairo, tá fazendo nada? Tá de boa aí? Quer bater um papo? Quer falar com a gente? Entra aí, Jairo. Vem falar com a gente. Se topar, fala que a gente manda freestyle. A gente hoje providencia o link para você integrar esta tarde mal-humorada de pessoas que não estão bebendo e estão de ressaca. Mal-humoradas, né? E eu deveria estar bebendo hoje. Eu já bebi. Eu deveria, mas o meu filho não permite. Roberto. Alexandre, vamos falar a verdade, a Roberta também tá complicado o negócio, né? Bebeu antes, não ia entrar na live. Ela tá muito rebelde. Tivemos que ir atrás. Rebeldia. O nome disso é rebeldia. Eu tô com a camisa do 77, que é o bloco punk daqui, de São Paulo. É um bloco... É o bloco de carnaval, punk? É o bloco de carnaval que só toca punk rock. E só tem roqueiro no bloco. Então tá errado. Ou é punk, ou é rock. Não, é. Não, tô zoando, sabe? Roqueiros do funk, tem também? Metaleiros do funk, tem também? Tem. Se a gente caçar, a gente encontra. Os metaleiros e se não existir, funk? a gente inventa. Mas eu tô na rebeldia hoje. Ela tá Nada. do capiroto. A Wally está virada no capiroto hoje. Até o nome, realmente. Nem mudou. Você nem mudou o seu nome ainda. Você ainda é o Wally. Só porque estávamos procurando e mandamos a Meta AI até atrás. Ó, o Jairo falando. E aí eu fiquei brava porque eu não existo. Eu bebi água, Jairo. A gente aceita.
Olha, Jair, eu também aqui eu tô com você, eu me converti, porque depois que o Alexandre esteve em Curitiba, e a gente consumiu muito álcool na tabacaria que a gente foi, eu me converti agora eu só tô na base da água. Não, mas eu falando, foi Benta. legal. Água benta, diga-se de passagem. Só tomo água benta. Tipo, bodybuilder tem a sua mania, não tem? Água destilada antes das competições. Nós só tomamos água benta. Isso aí, batizada. Mas foi uma semana boa, na medida do possível, guardadas as proporções, porque eu pude encontrar, nós pudemos encontrar aí bons amigos, grandes amigos de volta. E parecia que a gente tinha, como, eu não lembro se foi acho que foi até o Andrei que falou assim, parecia que a gente tinha sentado em qualquer bar da década de 90. Porque foi exatamente igual, falando as mesmas merdas, às vezes deixando o Alexandre puto porque ele queria devagar na maionese, a gente não tava deixando. Nossa, e você Muito não fez igual nada, Ale? sempre. Muito Falando de igual. música, Só criticando o que não, ele, que ele... o que não ele- tava, o que não tava igual era o fôlego. Que daí um bando de velho, porque tá conversando a mesma coisa que conversava na época que era novo, acha que vai conseguir fazer todas as coisas que fazia quando era novo, né? Daí, vamos comer um cachorro quente ali? Vamos comer um cachorro quente. Então tá bom, na hora que perto da casa. Pô, tá fechado. Ô, merda. Ah, então vamos ali no McDonald's. É ali. Era ali, né? Era 3 ali. quilômetros. 30 anos, diga-se de passagem. Não era uma distância de 3 quilômetros, era 30 anos de quilômetros. Gente, e 3 Porque antigamente. quilômetros é longe? Ah, não era. A gente andava 14. Então, A gente Mas há saía 30 anos e ia atrás, né? andando 14. Daí que foi o erro, né? Achamos que estávamos ainda 30 anos atrás. a Na gente verdade, fazia estávamos a lembra? 3 quilômetros numa época diferente. E andando do mesmo jeito, porque Márcio e Andrei, sempre magros, foram na frente, andando muito mais rápido. E foda-se os bolinha aqui, né, atrás, um asmático e um subindo a ladeira fumando vape, aí não tinha como alcançar os carros. Se a gente tinha que se ferrar no meio do caminho, por sorte ainda Curitiba, pelo menos na região que a gente estava, é bem sossegada, tranquila, porque era 1h e pouco, 2 horas da manhã, ou da madrugada, como queiram, né? Mas vamos aproveitar que o Jairo está interagindo aqui, a gente já volta nesse assunto. Ele quer trazer Jairo, pauta. O Jair, ele tá vendo? Ele é importante. Ele tá trazendo pauta pra gente. né? Ó, mas por falar em bebida, vocês acreditam que álcool possa ativar a glândula pineal? Para mim, sim, e muito. Eu vou um pouco além, já respondendo pela minha parte, é bem sucinto. Eu acho que o álcool ativa qualquer coisa, inclusive a glândula pineal. E numa determinada dose excessiva, ele desativa tudo também. Então, essa é a minha opinião. E a de vocês, meus queridos? Eu acho que o álcool, ele ativa, sim. Mas eu acho que tem que ser dosado. E acho que eu já devo ter até falado aqui em algum momento que a gente tem uma festa na Cabala, que vai ser agora, perto do Carnaval, que é o Purim. E no Purim, uma das coisas que a gente é meio não obrigado a fazer, mas que a festa pede para fazer é beber e se fantasiar. E aí tem uma questão espiritual, não tem muito a ver com a glândula pineal, né? Mas tem a ver espiritualmente com você confrontar ou ficar ou deixar que o teu lado mais sombra, mais negro venha à tona, enfim. Então, eu acho que o álcool, né, na espiritualidade de forma geral, ele tem um papel muito importante. A gente vê os caboclos, né, na Umbanda, e aí acho que você pode até falar melhor, Lu, porque eu não conheço, mas eu acho que o álcool, na medida certa, assim, ele tem um papel importante, sim. E ele pode ativar e pode desativar também, como o Luciano falou, né? Dependendo tudo é a dose. E você, senhor Alexandre? Não, pra mim não ativa, não.
Nunca tive nenhum tipo de experiência. Aliás, as sensações, sim, só, de superpoderes, né? Parece, inclusive, que você tá. Nossa, posso fazer qualquer coisa. Mas nunca tive nenhum tipo de experiência que fosse nada além de loucurada bêbada enchendo a cara. Nisso que a Roberta falou, né? a- Vamos falar assim, na Umbanda, a cachaça, alguma bebida alcoólica, ela tem um fator que algumas pessoas às vezes não percebem, que é o da entidade buscar com aquele líquido fazer uma certa forma de, como é que eu posso tentar simplificar? Ah, transmutar algum nível de energia que está sendo percebido pelaquela entidade naquele ambiente. E assim como o fogo, assim como a fumaça, assim como a cachaça, assim como a pólvora, né, representam alguns até dos elementos que a gente tem, como água, fogo, ar, né? Então, tudo isso também tem um simbolismo, um significado para religião Umbanda, né? Mas não é exatamente o que o Jairo falou, Não, mas mas sim. eu acho que tem a ver. Também Eu acho acho. que você está falando tem Ah, sim, sentido. verdade, verdade. Não, eu até quero complementar isso aí. Manda ver então. Também. Não, mas acabou? A minha a minha é Não, só... é que, tipo, se você pegar, por exemplo, né? Por exemplo, a LSD ou drogas alucinógenas mesmo, né? Para você pegar e ter um tipo de expansão de consciência, né? Mudar, ter uma alteração ali da percepção, né? De certa Peiote, forma. ayahuasca. Eu acredito que, por exemplo, na verdade não é a pessoa que bebe, é a entidade, entre aspas, que Isso. beberia. Mas não, a associação poderia ser essa, de tirar algum freio, porque a bebida altera o teu estado psicológico, ela te afeta. Te dá uma desinibição, por exemplo, né? E todos esses processos, então o álcool está incluído, né? A ayahuasca, etc., que alteram a sua percepção do mundo, né? Poderiam estar associados a alguma coisa assim. Mas o álcool, especificamente, eu não acredito, porque, vamos falar assim, né? Você alterou teu estado de consciência quando está bebendo? Não, você entra para um estado de inconsciência, no máximo. Tipo, não há uma alteração de estado de consciência de fato. Mas vamos dizer, para uma entidade, de repente, poder incorporar, você tem que tirar algum freio naquilo Você ali. tem que dessensibilizar, né? Ou É, sensibilizar, de alguma forma. Tanto que tem algumas religiões que, assim como na Umbanda tem a gira, e em alguns momentos o próprio médium gira seu corpo no momento da incorporação, assim como os sufis também têm as suas danças altamente girantes, que fazem com que a pessoa entre num outro estado de consciência através daquela tontura ou algo que seja parecido com isso que a gente possa dizer. O que eu acho é o seguinte, é que eu não sei especificamente quanto ao álcool, mas já que a gente falou aqui, e o Jairo está falando de remédio, também falando de maconha, o que eu vejo é o seguinte, né? E eu não sei dizer sobre o álcool, provavelmente sim, mas eu não daria exemplos, né? Mas a gente até quando falou com o Serif, a gente entrou nos enteógenos, né? E alguns foram descontextualizados, né? Então, a própria peiote, a própria maconha, o rapé, utilizado pelos índios, né? Então, existia um contexto ritualístico religioso vinculado ao uso desses enteógenos, né? E aí, ao passar do tempo, isso foi tirado do contexto e que foi usado para, talvez, diversão, para algo assim. Mas eu não saberia, volto a dizer, se o álcool foi desse jeito, porque até onde eu acompanho, do que já vi sobre a história onde o álcool aparece, ele entra muito mesmo como torpor
de lazer, né? E Coisa até de em tribos, beber. em tribo indígena mesmo, já que você está citando isso. Isso. Por exemplo, você vai fazer lá a chicha, né? Embora usem lá o ayahuasca, né? Uhum. O ayahuasca é utilizado como uma forma de comunicação espiritual. A chicha é para ficar malucão. Apenas ficar curtindo, até porque é bem mais simples de fazer, né? Você masca aquela porra lá e cospe num bagulho, espera fermentar e vira uma cerveja nojenta que as pessoas pagam caro às vezes para consumir, né? É. Já o ayahuasca não, né? Demora, é um processual, é um processo todo, tem um método, você tem que achar as ervas corretas e tal, tem um tempo lá, cozinha cada uma, né? E ali eles usam para fazer uma communication spirituation. É isso. Então, assim, aquilo que não foi descontextualizado, mas o álcool não sabe. É legal a pergunta do Jário agora, fazendo todo esse apanhado do que a gente falou agora, porque das que a gente tem falado aqui, talvez seja a única substância que cause alteração do estado psi da pessoa e que eu não tenha histórico que leve à conclusão de que tenha ligação direta. Indireta tem porque vai alterar de alguma forma, mas que ela tenha sido usada de forma, o álcool tenha sido usado de forma ritualística ou Na Cabala, sim. O álcool? Na Cabala, o álcool, na festa de Purim, a gente usa. Ele é usado de forma ritualística. A gente bebe até não saber quem é quem. Isso é uma forma de anulação do ego e de fazer mais conexões espirituais. Então, na Cabala, sim. É que o judeu é muito fraco para bebida. Ele tem essa função. E bebe-se muito, a gente tem que beber bastante, assim. Tipo, no mínimo uma garrafa de vinho. Então eu retiro, falei, que judeu é muito fraco para bebida. A gente usa assim. Pensei que era tipo japoneses, assim. Toma um saquê lá e já fica... Não, o japonês toma qualquer coisa, né, e fica louco. Eu sei. O sujeito bebe para ficar cabalhado. Pode ser. Merda. Tá fazendo efeito já. Mas então, por um lado, tem povos que utilizam do álcool. Na cultura judaica, sim. E vale falar de novo do nosso patrocinador, que sim, ó. Todos estão vendo que nós estamos de preto porque nós utilizamos tudo menos insider. Claro. Porque ainda não somos patrocinados, mas calma lá. Virá. E aí, Jairo, a gente conseguiu te confundir mais um pouco, porque esse foi o propósito. Mas eu acho que dá para concluir uma coisa, né? De repente também como é que as pessoas encaram que seja um tipo de comunicação espiritual. Né? Na Cabala você não pira a um ponto de, por exemplo, transcender o teu não. Ali, assim, né? Não é para comunicação. A comunicação faz parte do ritual, dentro do judaísmo, a comunicação espiritual é algo mais até intelectual, é menos instintiva, pode-se dizer, mesmo até mesmo animalesca, porque eu falo animalesca pelo seguinte, nas experiências que eu ouvi, pelo menos de pessoas que foram lá e tomaram algum tipo de alucinógeno, né, como ayahuasca, santo daime, o caramba, A4, tem um tipo de coisa comum, inclusive com o LSD, que é a experiência de integração com tudo, né? Então a pessoa sente que ela é o mundo. Elas relatam que elas se confundem com o ambiente. Elas veem, por exemplo, a parede e não sabem que não é ela. Enquanto no álcool, se você for pensar no modo psicanalítico, né, há uma supressão daquilo que você, como o Roberto falou, do ego. Tá? Então é o teu freio. É o freio, é aquilo que fala, você não deve. Pare. Né? É o pai mandando você fazer as coisas. Esse tipo de drogas, né? Você vai para um estado de id. Você volta ao id, porque o id é isso.
O id é a incompreensão ainda, antes da formação do sujeito, né? Ele parte desse princípio, né? E eu digo isso assim, eu nunca ouvi ninguém falando a respeito disso, né? Então é a minha teoria a respeito do uso disso aí, inclusive, dessas coisas. Por que te traz essa experiência? E na verdade, para mim, o mais importante é essa sensação que as pessoas têm, porque ela confirma a teoria da formação do sujeito no Lacan, né? É exatamente esse tipo de confirmação, num modelo freudiano, né? Então, o id, você nasce no mundo, você está conectado a tudo, você não sabe o que é você. E você vai formar o sujeito por subtração. Na verdade, o que eu sou não é a pergunta mais fundamental, é o que eu não sou que é muito mais relevante. Ou por que eu não? Então, você nasce, você é um órgão ali, né, ligado para sentir coisas do mundo. Você não tem nem ideia de onde esteja, esse braço é meu, você não nasce com essa impressão. Essa perna é minha, você não nasce com essa impressão. São coisas que o teu cérebro vai registrando e com o tempo ele vai fazendo a adequação do que é você dentro do mundo. E você consegue perceber daí que a parede que estava lá não é você. Aquilo que você via não é você no mundo. O cara fazendo essas experiências com LSD e etc., ele volta a esse estado de reconstrução do sujeito. E por isso que é tão importante, inclusive, dentro de alguns experimentos que fizeram para acabar com traumas. Então, pessoas que... depressão, trauma, etc., estavam tratando com LSD. Fizeram experimento Sim. nos Estados Unidos durante muito tempo. Por quê? Você consegue, de certa forma, voltar a um estado como se fosse um reset, né? E, a partir dali, conseguir se libertar daí daquelas coisas que estavam inconscientemente... Ó, o Jairo fala assim, né? Acho que respondendo ao que a gente perguntou ali, se a gente tinha chegado a um ponto ali que pudesse ter ajudado ele, daí ele fala, porém o álcool em um nível equilibrado, pois o exagero deixa a pessoa perdida. É aquela tênue, às vezes tênue, divisão entre o muito e o pouco, né? Pouco pode ter algum benefício, muito, com muitas outras substâncias, podem levar a algo ruim, experiências ruins. E eu acho que a maioria de nós tem experiências ruins acumuladas pelo uso exagerado, às vezes, de álcool, né? Eu tenho um estômago estragado que muitas vezes já me deixou na mão, muito embora eu tenha começado, e aqui é uma situação muito curiosa de comentar, só tenha começado a beber realmente aos 40. Então, ainda não completei os meus 10 primeiros anos de estrago consciente de fígado. Então, teu fígado tá bom ainda. É um bebê. Já pode doar. É um jovem. Vou pegar aí. A única coisa, talvez, boa que exista dentro desse corpinho aqui é o meu fígado. O pulmão é de asmático, nunca fumei, mas é um de asmático. O meu fígado, não, o meu tem uma esteatose ali, nada muito exagerado. O rim já tive pedra, então já não está muito bom. Não tem muita... E o coração bom? Vou matar e arrancar o coração. Inclusive, pelo menos... nós Não, o temos coração uma loja. é bom, não é? O nosso e-commerce aqui terá produtos bem interessantes no modelo dropshipping, entendeu? Então, órgãos vendidos dropshipping, extraídos direto, porque a gente não quer vínculo para depois não ter problema com esse tipo de venda de produto, entendeu? Quer reclamar que não recebeu, depois O culpa córnea do a gente não fabricante. pode doar, todo mundo usa óculos aqui, tudo lascado. Não, a minha não dá. Fiz cirurgia para correção de miopia. Já tá arriscada já. Já. Já tá arriscada. Já tá. Acho que só o coração mesmo, mas aí tem que morrer, né? Pena que não dá para doar ouvido. Senão seriam duas coisas boas que a gente poderia doar, né, Luciano? O meu é avariado. Doar ouvido, se pudesse.
Eu zoei porque eu já perguntei o que seria um possível. O meu é avariado. O meu ainda tá bom de vez em quando. O meu é cagado. Mas sabe o que eu queria comentar com todos aqui? Até quem está com a gente aqui, a todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí entre 5 a 7 pessoas e é surpreendente, pelo menos para mim, pois não fizemos nenhuma divulgação dessa live, ou seja, nem no Instagram está. Logo, devo presumir que são 5 ou 7 pessoas que têm o hábito de consumir o nosso conteúdo e que marcaram ou apareceu ou estão direto sempre no YouTube e viram o anúncio da live. Então, muito obrigado a todos. Ou a conclusão pode ser outra também. Que não adianta porra nenhuma divulgar. Que quem acompanha nesses outros canais não estão nem aí. Para nós, né? É verdade. Então, já mais uma vez agradecendo, Jairo. Você é figura cativa aqui nossa e sempre está conosco. E ele tem mais uma participação aqui, né? Alguns profissionais estudiosos nessa área afirmam que o café também pode causar alguma mudança na consciência. Eu tenho quase certeza disso. Porque quando eu tomo meio litro, em 2 horas eu fico muito louco. Muito louco. Mano, meio litro de café. É, muito bom. Café é vida. E chá, aí fala de... eu sou chá de cogumelo. Chá de cogumelo. Eu tenho muito medo de usar essas drogas. Eu nunca usei. Absolutamente. Eu também não. Essas coisas eu não Também tenho. Não tenho a menor intenção de usar. Eu tenho um amigo que ele usou. Olha ele quem tomou tá chá com a de gente. cogumelo. Para tudo. Olha quem tá com a gente aqui também. Saraf. Eu quero doar uns pontos de QI para ser feliz. Em vida? Você gostaria de se sentir mais burro, Saraf? Não, porque às vezes eu acho que é uma grande solução, assim. Não, é pena não ser burro, senão não sofria tanto, né? Meu irmão já falava algo há muitos anos atrás, que feliz é o ignorante. Mas isso é mesmo. Não, o conhecimento ele liberta, mas ele aprisiona por outros lados, né? Você você deixa de ser pleno, né? A plenitude vem com uma certa ignorância, né? O estado de plenitude ele vem com uma certa ignorância. E nem que seja uma ignorância proposital, né? Eu posso querer ignorar algo. Hoje eu ignoro muitas coisas para garantir um mínimo daquilo que eu considero que seja a minha sanidade mental. Sim. Eu me reservo a não falar de assuntos que vão me levar a um ambiente mental que eu não quero. Então, faz sentido. Interessante. Se quiser vender aqui, voltando à última mensagem do Seraf, quiser vender algum QI aí teu, você está chegando agora, nós estamos fazendo já os primeiros anúncios do nosso e-commerce. Vamos vender também. Vamos vender teu QI lá, vamos fazer uma bolsa de troca ali, vamos transformar teu QI em NFT, o que quer que seja, a gente vai fazer negócio. Tá dentro. Saudações aí também para você, meu querido. O nosso... Valeu. Aquele que foi, acho que um dos nomes mais interessantes dados a uma live, que foi Invocando Inscritos. Foi ótimo. Manteremos isso e queremos Jairo também participando disso. Jairo será um dos nossos próximos Invocando Inscritos. Foi muito bom. Agradecendo mais uma vez aí o Seraf de ter participado com a gente. E só não entramos ao vivo com o Alexandre, porque o Alexandre teve alguns contratempos com o seu desembarque em Curitiba, né? E aí não conseguimos entrar a tempo na live juntos. Via meios. Aí Jairo ainda fala, talvez aí falando da questão da inteligência, do conhecimento, mas não liberta ele também. Liberta também. São duas vias, ele liberta de algumas coisas e aprisiona em outras. Mas eu acho que aí a gente está tratando de duas situações um tanto quanto distintas, né?
a liberdade que o conhecimento te traz, contrariamente ao que a gente está tentando trazer aqui de conceito de felicidade, né? Ela te liberta para você entender o mundo, inclusive as vivicidades. É assim que se fala? Não. Vicissitudes da vida, né? Então, quando você conhece as vicissitudes da vida, você também liberta o teu conhecimento. Eu não conheço essa palavra. Também não, nunca tinha ouvido falar. Vicissitudes, Porra, eu leio particularmente. Ah, não. Vou até buscar aqui. Deu vontade de ir embora. Ah, meu Deus. Olha a dupla. É vicissitudes. Vocês são felizes. Ignoramos isso, tá vendo? Total. Ignoramos essa parte. Ó, falo nas informações, sim, sabedoria. Ela liberta, assim como a Roberta falou, também aprisiona, mas o que a gente está tratando são questões, talvez em alguns momentos opostas, que é enquanto a felicidade, num conceito mais amplo dela, que é a partir do momento que eu ignoro. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, a gente não precisa entrar nele, né? Mas eu ignoro os problemas na Ucrânia, tá? Aquilo passa a não ser algo que me incomode, algo não me incomodando, eu estou mais próximo de um estado de alegria e de felicidade. Se eu tenho a informação, como o Jairo falou aqui, a sabedoria sobre o que está acontecendo, isso tende a me entristecer porque não é algo bom. Para alguém não é algo bom. Então, logo, eu não estarei num estado de felicidade sabendo coisas. Quando a gente entende o mundo e as atrocidades que podem acontecer no mundo, talvez isso não me deixe feliz. Eu as ignoro, logo estou mais perto de uma felicidade. Então é mais ou menos só essas analogias aí que são possíveis, né? Acharam aí, pô? Qual que é o significado? Não tem vicissitudes. Calma que você está digitando com... Vicissitudes existe. Ou variações e eu conhecia. que acontecem nas coisas. Podendo na hora era vivência ou vicissitude, que eu achei que era. Vicissitude, sucessão de mudança ou de alternância, sequência de coisas que se sucedem, variação decorrente de tais mudanças, instabilidade que conduz à imprevisibilidade, eventualidade ou acaso, condição que contraria ou é desfavorável a algo ou alguém. Insucesso, eu conhecia nesse sentido. Viu? Revés. Como se faz. Um revés. E nosso amigo Seraf. Eu não lembro mais o que ele se contextualizou aqui da ofensa, mas se for para agradar o nosso amigo, estamos ofendidos, então. Ou concordamos de qualquer forma. Isso aí. Mas é óbvio, assim, não, a ignorância é uma das coisas... Ignorância não, a burrice. Isso. Né? Ignorância a gente usa mesmo, mas a burrice pra mim, deveria ser punida com pena de morte, sinceramente. Eu entendo, assim, a gente fala, né, doar pontos de QI ou coisa desse tipo. E é só porque essas pessoas muito burras existem. Se existissem todas as pessoas fossem suficientemente inteligentes para não causar problema para o mundo, né? Você não se sentiria nessa sensação de que, porra, mas que merda. E o filho da puta continua existindo ali? Mas que porra. E eu digo, um burro, tá? É o mais perigoso que tem na face da Terra. É a pessoa mais perigosa que tem. Ele comete todo tipo de cagada do momento em que ele acorda até o momento em que ele vai dormir durante todos os dias da merda da vida dele. Esse cara é potencialmente mais perigoso do que qualquer ditador, qualquer daqueles monstros que a história narra no decurso da história da humanidade, até porque esses caras só existem por causa do burro. Se não fosse o burro, nem teria
absolutamente nada daquele tipo. Né? Então eu falo, perigoso, meu caro. Não é aquele cara que tá lá nas redes sociais instigando e falando merda, ou dizendo, inventando uma nova teoria de algum tipo de raça superior que seja. Não. Perigoso mesmo é o cara que segue essa pessoa. É o cara que vai aderir àquilo ali irreflexivamente. É que não para pensar em alguma coisa na vida dele. Esse é o cara que não calcula as coisas na vida dele. Ele vai fazendo as coisas simplesmente porque elas devem ser feitas do jeito que dizem que elas devem ser. E pronto. Então para mim, isso seria terrível. Eu não queria viver desse jeito aí nunca na vida. E ainda fazendo toda essa correlação entre ignorância e tal, e felicidade, olha, nosso amigo Seraf está feliz por ter visto as contribuições do nosso amigo Alexandre na live da Júlia, que ele está vendo aos poucos aqui no conteúdo do nosso canal. Ele ficou surpreso. Obrigado. A gente tinha pedido para ele indicações, assim como continuamos pedindo, né, as indicações de pessoas, que ele também está muito próximo ao tema que a gente vem conduzindo. E um dos nomes que ele, acho que se não o primeiro nome, mas um dos primeiros nomes que ele trouxe foi o da Júlia. Eu falei, estamos no caminho certo, porque já conversamos com ela. E temos novidades. Podemos já abrir para todo mundo, Roberta? Sim, a gente falou muito de sigilo musical, né, Seraf? Não sei se você lembra. A gente falou muito da importância da música, e a gente falou do canal da Júlia, que até tinha alguém lá. E é o marido dela, a gente vai ter ele aqui a semana que vem, numa live com a gente, falando sobre sigilo musical. Então já fica o convite para todos que gostam de música e que associam ela em alguns momentos à magia, à espiritualidade, à religiosidade, que participem da nossa próxima live com o marido. Olha lá. Isso aí. Que é o marido da querida Júlia Guglinski, que já fez vídeo. Quem não assistiu, tem aí o aval do Seraf, de que é uma pessoa de um conteúdo muito interessante. E eu vou fazer minha parte de amigo do Alexandre em falar assim, o Alexandre é primordial, claro, como qualquer um de nós aqui, mas ele é primordial porque o Alexandre, ele quando você pensa que ele está quieto porque ele está alheio ao que está acontecendo, o cara está construindo um pensamento. E aí o Alexandre não abre a boca para falar qualquer bosta. O cara abre a boca cirurgicamente. E aí, assim, na live da Júlia, tem uma outra live que eu observo em todas, mas uma outra live que eu fiquei assim, porra, orgulho de ser amigo desse bosta. Eu vou ficar em silêncio nesse momento. Que foi alguma coisa. É um xingamento para mim. Que é a live com o Fagundes, o Bruxo Fagundes também. Ali foi muito cirúrgico ali, preciso em alguns comentários, se não em todos, e também. Então convido a quem não assistiu também essas duas lives do Jairo. Nossa, eu li o Jairo aqui e falei do Fagundes e da Júlia Guglinski. São duas lives bem legais, entre outras, mas essas, se vocês quiserem usar como referência daquilo que a gente está falando aqui, assistam. Alexandre é fundamental. É que Jairo estará numa live, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele não queira. Nós vamos conduzir ele coercitivamente a uma live. Total. No futuro. Inclusive ele será o próximo invocado. Temos ele e o Carlos, que o Carlos não está aqui hoje. O Alexandre vai gostar do Carlos. Vai. Nossa, você vai gostar muito. Teólogo, né, Seraf? O Carlos é teólogo, né? Eu vi a live lá. Ah, você viu? Vi. Eu vi, porque eu cheguei atrasado, daí fui assistir lá. Que ele não teria deixado. É porque a gente é perdido, né, Seraf? A gente deixa você perder. Eu não achei, não. Eu também não achei, não. Eu achei que fluiu super bem mesmo.
Vamos falar a verdade, Alexandre. Você falou assim, o Seraf que vai participar, eu me recuso de participar também junto. É Mas eu acho que o teu brincadeira. ego tá te pregando peça, assim. Mas foi bacana, assim. Enfim, acho que cada um de nós aqui tem uma forma de contribuir e não é à toa que somos 3 e é uma, não diria santíssima, mas é uma trindade aqui bem De reforçada santíssima não tem aqui. nada. Não, É. nem queremos. Profaníssima trindade. Nossa. Aliás, E aí? como estávamos falando lá no início, que a gente pensava que era jovens, né? E fomos andar nessas andanças que a gente Boa. tinha lá pela cidade, haviam certos rituais. Por exemplo, ir à igreja depois de sair do hangar. Nossa. Para Hangar de- profanar é um- a água era um inferninho. benta. A gente queria Era- profanar era- a água benta da igreja. Esse era o objetivo. Esperava a igreja abrir, o padre chegava lá com a água benta, botava no potinho, a gente chegava lá e profanava a água. Ai, ai. E não importava a igreja. Eles iam na igreja evangélica, foram expulsos da igreja evangélica. Né? Expulsaram-nos da igreja evangélica. Não Era os tudo julgaram isso, que... lembranças remontadas numas, sei lá quantas horas a gente ficou conversando aquela noite, né? De quarta para quinta ali, mas foram longas horas. Foi. Horas. Uma conta bastante salgada. Também, e o Luciano Asmático no meio de um bando de pessoas fumando charutos. Puta, Pô, merda. Mas sabe que não me ferrou? Não, E né? outra, não, o cheiro de charuto não me incomoda, de cigarro incomoda. É, mas charuto É outra história. É outra é coisa história. fina. Coisa fina. Eu tava me sentindo chique naquele ambiente, né? O Alexandre foi vestido de hobby de chambre. Uma taça de conhaque segurado assim por baixo, fazendo assim. Conhaque. Fazendo assim. É um maçariquinho pra dar uma aquecidinha de leve no conhaque pra Que sei fineza. lá, o aroma. Fineza? Fineza é pagar R$80 numa dose dupla de Chivas. Ah, mas Quase até o aí, preço da beleza. garrafa. Não, tá aí, beleza. Quase o preço da garrafa. Eu moro em né? São Paulo, né? Aqui é tudo é absurdo, nada custa menos que R$50, né? É ridículo. Porra. Sério? Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver o que Seraf fala da Roberta. Alegre Burá, Luciano Burá e Tiferet. Luciano Tiferet. É. Ele tem até um cabelinho de Jesus. Você tá falando do Alexandre. Você tá falando... Não entendi muito. Agora, Hessel, tá muito errado isso aí, mas beleza, eu não vou, eu decidi que eu não vou mais brigar. É mais um a confirmar que você é você. Então, é você. Só pela esperneação já Já confirma. fica. Já fica. É Só tipo pelo apelido. nome já Não fica. reclama que fica, reclama fica também, então Pior, só né? aceita que dói menos. É. É isso aí, que nós falamos inclusive sobre isso na live com o... Quem foi que a gente falou isso? Com o Rodrigo. Rodrigo Vignoli. Exatamente. Exatamente. E aí, voltando ainda a pode ser também o quê, Luciano? Ó, ele já tá querendo adular a Roberta, ele já tá querendo ganhar a Roberta. Obrigada. Eu já percebi que o Seraf está para a Roberta, assim como o Kátia está para Alexandre. É a mesma... Tá melhor, Seraf. Tá melhor. Menos mal, então. Tá menos mal. Ó, para mim, Kesher é a marca de máquina de lavar sob pressão, tá? Eu já nem entendo mais desses negócios aí. É, Olha lá. Xoximá também. Eu já ouvi falar, mas eu não tenho a menor noção do que foi dito. Roshma, Biná e Keter. E Jairo tecendo seus elogios ao Alexandre também. Olha, Alexandre faz eu lembrar que no silêncio podemos aprender muito.
que sem a teoria não existiria a prática. Um estudo interior, eu acho interessante isso. Perfeito. Não seja Perfect. como eu, Jairo, porque a minha frase é penso, logo desisto. Então, eu não sou referência para nada. E aí, voltando ali só um pouco ainda, divagando na maionese, nós tivemos, não sei se estão todos aqui desde o início, tivemos a presença do Alexandre essa última semana aqui em Curitiba e fizemos um encontro de amigos e revivemos alguns momentos, inclusive místicos, que foi o caminho de Santiago do Cabral. Quem não conhece esse caminho, é um caminho muito usado para fazer uma imersão em si mesmo, assim como o de Santiago de Compostela tem o de Santiago do Cabral. Então, aconselho a todos a também fazerem. Nós, na madrugada, peregrinamos sobre o Monte Cabral e fizemos o desjejum no McDonald's. Temos imagens? Temos imagens. Temos Temos imagens. imagens. Temos imagens. Imagens. Na tela. Quem nos acompanha, inclusive no Instagram, viu a imagem. Não a original. Aqui eu dei uma manipulada para não passar tanta vergonha. Você não queria dizer que a gente estava num prostíbulo. Não fala. Aquela mesa tinha uma mulher com sushi em cima. Não era um Big Mac. Não. Olha, essa frase é profunda. Não era um Big Mac. Não era um Big Mac. E depois é a gente que assiste aqueles vídeos, Alexandre, tá vendo? Tá vendo? Ó, o Seraf vem. O Ali fica lutando na meditação igual a Piccolo e ninguém sabe. Eu sou meio que velho. Significa? Piccolo vem da animação do... Ó, tá vendo? Do Dragon Ball. Eu não sei se é o Z. Aí, ó, já me apelidaram, inclusive, de Curirim. Por causa da careca. Só que é Curirim. Por causa da careca, isso. E aí foi interessante, assim, a peregrinação foi árdua, né, Alexandre? Foi uma penitência. O senhor Alexandre acabou sendo abandonado no meio do caminho por alguns de seus amigos. Eu não abandonei porque eu não tinha condição de abandonar. Se eu tivesse porte físico, eu teria abandonado. Você não teve pulmão para abandonar. No outro dia, para andar 30 metros, eu tava chamando Uber. Tipo, é na esquina ali, ó. Vou chamar um Uber. Pode ter certeza. Eu vou chamar um Uber. Deve ter algum Uber passando aqui, nesse momento. Foi muito divertido aquilo. Foi muito bom. Muito bom. Lembrar dos bons tempos e saber que a essência dos amigos continua a mesma. Inclusive, o lado rabugento do Sr. Batata estava presente ali quando ele quis, de todas as formas, pegar um Uber. Né? Pô, não. Eu só não fui porque daí você falou, vou a pé então daqui, porque eu não vou pegar Uber até ali a minha casa. Eu falei, então tá bom, vamos, que nem aquela vez que a gente foi assaltado, morremos juntos, então, tá bom. Juntos. Verdade, bem, uma boa, não boa lembrança, mas uma boa referência. Tá bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Será que fala ingratos, deixaram o fumante para trás e ainda se dizem fumante amigos. Asmático. Mas isso empurrando o outro. A ala PCD ficou para trás. Ficou. Verdade. Isso ou eles são encaixados em alguma como eu falo, sem ser escrota. Você já foi, pode continuar. Não, pois é. Pode prosseguir aí. Tem nada pior que você possa dizer. A ofensa já veio. A ofensa já ocorreu. Não foi minha intenção. Nada pode ser arrumado agora também. Se quiser partir daqui, compra uma passagem, vai para os Estados Unidos que vai virar um novo monarca. Agora vou me calar. A monarca. Vai ter que fugir agora do país para fugir do Alexandre de Moraes, porque isso aqui tá gravado, inclusive.
e vai ser hateada. Não, e nós ficamos para trás mesmo, realmente. Mas são amigos. Mas essa é a regra da guerra, né? Quando você tem pessoas que não conseguem, que podem prejudicar um número maior de pessoas, elas devem ficar para trás. Você deve largar os corpos ali e deixar os abutres se alimentarem deles. Nossa, meu Deus. Agora sim. Me sinto melhor. Mas decadência, sair de uma charutaria, tabacaria nobre para terminar uma noite num McDonald's, né? Somos nós. Enfim. Mas aí, meus queridos, e o que vocês me contam da semana que possa ser contável? Que aconteceu? Tipo a semana do presidente que o Silvio Santos fazia, lembra? Conte-nos, Roberta, como foi essa semana? Foi boa. Eu sonhei com meu avô paterno. O que mais? E foi um sonho diferente, foi um sonho legal. Tem uma coisa que a gente estava até falando, comentando, não sei se isso acontece com você também, mas parece que a gente está mais sensível para algumas coisas, fatos que antes poderiam passar muito batidos, percebidos. Exatamente, agora eles ficam mais... eu não sei se eles fazem, se tem realmente alguma conexão, ou se a gente fica mais sensível a entender o que aquilo está querendo dizer com a gente. E aí eu sonhei com meu avô, né, com meu pai, enfim, e foi um sonho bonito, assim, no fim das contas. E para mim tem toda uma conexão. Então, tirando Mas como isso... assim? Tava mais sensível, você diz. Esse então, negócio, mais sensível... A partir de quando? A partir de quando... Então, a partir disso aqui, eu acho que eu sempre fui muito sensível, né, a todas os fenômenos, né, vozes, pessoas, mortos, tudo isso. Mas eu nunca sabia muito bem o que pegar, o que fazer com essas informações que me vinham. Então, às vezes eram coisas perturbadoras e outras nem tanto, mas não sabia muito bem como aproveitar isso. E hoje parece que eu fico mais sensível a esses fatos, a tudo que acontece. Não que eu esteja espiritualizando tudo, né? E talvez isso é uma frase muito do Luciano, né? Não espiritualizar muito as coisas, mas mas para mim tudo começa no plano espiritual, então eu acabo fazendo mesmo. Mas assim, não só espiritualizar, é entender a mensagem. Então, será que tem alguma mensagem sendo passada? E aí, essa semana, né, tem uma história com meu avô paterno, que é uma história bacana, que ele era um avô muito legal, mas foi um pai de bosta, assim, né? Ele foi um péssimo pai. Mas ele era alemão, veio fugido da guerra, enfim, ele tinha todo um histórico, né? A pessoa não era daquele jeito porque ela só queria ser escrota, não, né? A vida fez... Não, não é. Não, a pessoa não é escrota porque ela quer ser escrota, a pessoa tem todo um histórico. Outra época, é totalmente diferente, não dá para pensar o hoje como se fosse no amanhã, completamente fora de perder o prazo. Super, fora de propósito até, né? Não faz sentido. E aí eu tive um sonho com ele, e era um sonho super bacana, assim, meu avô fumava pra caramba, ele tinha até o bigode amarelo, tanto que ele fumava, sabe? Ele tinha os dedos amarelos, tanto que ele fumava. Sim, a zunhona amarela. E ele mandava a gente acender o cigarro para ele, olha só, né? E eu morei com esse cidadão, porque eu fui morar com os meus avós paternos quando eu tinha 5 para 5, 6 anos, morei 1 ano com eles, que para mim tinha sido era uma aprovação para mim, mas aquilo era um contato com a minha ancestralidade. Enfim, uma história longa, mas assim, bacana, né? Que eu só vim entender depois de velha, né? Depois de adulta. E aí eu peguei e sonhei com ele. E aí ele falava assim para mim no sonho, ele falava assim:
a gente conversando, tá? Ele falou assim: como você acha que teu pai ia me ver agora, né? Assim, você acha que ele ia gostar de mim desse jeito? Eu falei, porra, vô, o pai ia pirar no senhor assim agora, o senhor tá mó legal, né? Mas comigo ele sempre foi legal. Você tá mó gente boa. Aí ele falava do sonho que ele tinha sido um pai muito ruim, né? Tipo, enfim. E aí eu entendo isso meio que como um resgate, sei lá, de outras coisas que precisavam ser resgatadas naquela semana, né? Na semana que passou. E, e foi isso, assim, de fora isso, nada muito Além do. muito Além do. extraordinário, além da Exato. vida cotidiana de trabalho, trânsito e chuva, alagamento no Minhocão, essas coisas, né? Que é um lugar que É, não deveria alagar, mas alaga. mas assim, sabe, isso que você falou, por exemplo. Desde o início do canal, ficou mais sensível e tal, essas coisas. De repente, pra mim não foi assim. Pra mim é mais ou menos assim. É testar algumas coisas, né? Mais do que eu já fazia. Antes do Não, canal. vamos dizer, eu não fazia. Não é verdade se eu falar que fazia. Eu não fazia. Eu não faria teste nenhum de absolutamente nada, né? Até a minha análise sempre é sobre como é possível acontecer alguma coisa paranormal. Essa é a pergunta fundamental, né? Quais são os requisitos, né? Quais são os princípios que fundamentam aquilo sob uma perspectiva plausível, Sim. que possa ser amparada, inclusive, em conhecimento já estabelecido pela ciência. E então não fazia. Eu fazia era uma análise. Isso eu nunca parei de fazer, mas no sentido que você está falando. Por exemplo, né? Fui viajar, então pegar avião, primeira vez na vida. Não tinha medo nenhum de avião. Não tinha. Olha só. Mas você descobriu E, nessa e viagem que veja, você tem medo? eu descobri nessa viagem porque foi uma viagem que deu medo. Não foi Ah, assim. sim. Sim. Ó, não, e daí eu peguei o seguinte, né? Tá, abra-las. Vamos lá, né? Tá. Fiz lá a evocação e o negócio e tal, né? E pá, e eu Legal. gosto muito de frequência, e daí no YouTube ele tem lá um vídeo, um link na página, né? Como é que é? Caotize-se. Tem lá um Uhum. link para uma frequência com o símbolo, com o sigilo. Ó, eu tenho que me acostumar a falar isso, mas é a mesma, vamos dizer assim, sigilo É, é um tipo de símbolo, remete para qualquer coisa, né? Que aquilo ali, na verdade, serve para se vestir como qualquer roupa de uma coisa que você queira, de certa forma. E peguei, tá, e mentalizei, não, que tudo dê certo, que blá, 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 blá. Começa a chover. Tá, daí eu tinha marcado. Mas não era nada inesperado. O povo daqui da cidade, eles são pessoas sem compromisso, em geral. Elas não têm muito, assim, noção de que seja um compromisso. Tanto que eles têm o compromisso e eles ainda têm que confirmar se aquilo vai acontecer ou não. Então, se comprometem com alguma putz, coisa, mas isso não é um comprometimento de fato. A pessoa que entendi. eu tinha contratado para me levar até o aeroporto não apareceu na hora. Nossa, Não respondia a mensagem. Não atendia o telefone. Eu já estava quase chamando um Uber, né? Porque já tinha dado mais de 15 minutos de atraso. Daí me manda uma mensagem. Tô saindo. Não estava saindo porra nenhuma. Ou se estava saindo, pelo menos ali não estava, porque continuei respondendo, a pessoa não chegava a mensagem para ele no WhatsApp. Saímos daqui com quase meia hora de atraso. putz. Tá. Daí, no caminho, o cara quase bate o carro 3 vezes. Tem uma ideia. Chega ainda, chuva, tal, no aeroporto. Tá, vou preparar todo o negócio de desembarque. Eu tava com o meu vape, né? Eu tava com charutos e minha câmera, notebook e tal, tudo em bagagem de mão. Daí falavam assim: passa 2 vezes pelo raio-x e tal, porque aqui é Foz do Iguaçu, é fronteira, então os caras ficam Ai, com medo. caramba. E daí tem. Daí eu pensei assim: não posso parecer suspeito. Eu fui com uma roupa pro clima de Curitiba, então tava de calça, não tava de bermuda, né? A bagagem pesada para um caralho. Eu começo a suar Ai, bicas dentro daquele caramba. aeroporto.
Fala, porra, os caras vão ver e vão me parar ali. Vão me falar assim, barrar. o cara tá transportando droga. Isso aí é traficante. Não tem, é traficante. Eu saí, fumei um vape pra tentar dar uma acalmar, uma parada de suor no meu corpo, Nossa. mas o calor parecia uma sauna lá fora. Eu continuei suando. Mas enfim, cheguei na portaria, tá, beleza, passou pelo raio-x, tudo tranquilo. Entrei no avião. Nunca tinha entrado naquilo. Não tinha ninguém do meu lado no banco. Era 3 poltronas assim aqui, 3 na mesma direção. Na outra janela, eu tava na janela desse lado. Até a janela do outro lado tinha ninguém Ninguém. sentado. Caramba. Criança meu. gritando. Assim, criança. Eu podia ver 2 janelinhas ao mesmo tempo, né? E a minha apreensão era, tá, eu vou, né, conseguir ver legal, porque, pô, janela aqui, janela lá, né? E tal. Daí tá, atenção passageiros, para a decolagem. Daí tá, o cara começa a fazer aquele, o avião mexendo, um jato, né? E daí liga a turbina, aquele barulho, né? Tá, já começa assim, tá, beleza. Né? E eu esperando a sensação. Qual é a sensação? Tá. Vai passando pela... Ele começa a andar pelo asfalto, né? E tremendo. E vai. E eu pensando, essa porra não vai decolar, caralho? Eu sentia, né? Você cola no banco e vai ali e tremendo. Parada. Inteira. Tremendo inteira. Eu pensei, porra, que diabo? Essa merda não... Esse asfalto não acaba nunca. Que caralho. Já deu 5 minutos e eu pensei, cara, o cara não vai decolar. E daí já vem o negócio assim, todo acidente, a maioria dos acidentes ocorre na decolagem. Daí eu, de repente, e um breu nas 2 janelas. Um breu. De repente eu olho pra janela aqui assim, uma nuvem. Você já tinha decolado? Já tinha, fazia uma cara. E a porra do avião não parava de... tocado, você tinha decolado, você não sentiu a decolagem. Não, mas porque tava tremendo demais. E daí eu fiquei desesperado. Eu falei, cacete, tem alguma coisa de errado. A aeromoça sentada lá na frente, né? Daí não tinha... que ela falou que logo depois da decolagem ia servir salgadinhos. Ela não levantou para servir salgadinhos. Ai, que ódio. Não levantou, ela ficou lá. Aquele bagulho, uma tremedeira. 25 minutos tremendo. E daí eu comecei a sentir, e olhando para os lados, não dava para ver nada. Não tinha uma luz no chão para você ter um norte do que estava acontecendo. Que pânico. Somente a sensação de tremedeira e, em alguns momentos, a pressão nos ouvidos, que me indicava que ele estava mudando de altitude muito rápido. Então era um momento isso, um momento aquilo e tal. Eu não sentia o movimento porque estava chacoalhando demais. E tá, daí, finalmente, ele começa a andar um pouco, parou a tremedeira, né? Acende lá a aeromoça, né? Acende a luz ali. Daqui a 5 minutos iremos servir os salgados e tal. Pô, tá, beleza. Eu pensei, então é assim essa porcaria. Você voa num asfalto. Se tivesse numa veraneio dirigindo numa estrada esburacada, não tremia tanto quanto aquela porra. Que meleca, cara. Não era. E mesmo assim, no decurso, até chegar aos 40 minutos, depois que serviram o salgadinho e tal, elas foram sentaram rapidinho lá de novo. N vezes a luz acendia lá, aquela luz de afivelar os cintos. Não, cara. Agora vai cair uma máscara aqui na minha frente. Fudeu. E aí, pensei, vai ser a extinção da minha família, porque eu tava indo lá pra Curitiba por causa disso, né? Morreu minha mãe e a minha irmã, assim, 2 semanas.
Né? A única pessoa remanescente seria eu. Né? Mas vai que o plano de Deus era exatamente extinguir essa família inteira. Falar, esse mês eu acabo com tudo. É, tipo, não, calma, isso Né? vai Fala, acabar esse mês aqui. eu... E fiquei cagando de medo de avião depois de sair. Aí, Caramba! na volta eu peguei um ATL. Você imagina. Um jato já tava daquele jeito, eu pensei, não é possível, eu vou pegar um ATL, E como foi né? a volta? E foi tranquila. O ATL veio na boa, mas é porque o tempo tava bom. O piloto até falou depois, pediu desculpas e tal no primeiro voo, né? Ele pediu desculpas, falou que tentou evitar as turbulências, mas estava com muito tempo muito feio. Pensei, pô, Abralas, que sacanagem, Nossa, Abralas. Que foi isso, Abralas? Não me funcionou. não, Então, não abriu os seus caminhos, né? Então, mas o ou Atlas, abriu e lembra deu que a gente nisso. tinha conversado? Falei, não peça nada. Eu falei, não peça nada. Só invoca. Aí você falou que você pediu, né? Sim. Não peça. Deixa que ele sabe o que ele tem que abrir ou não. E ele deve ter. Você está falando do que você. Do que é tangível. Mas, com certeza, lá ele deve ter aberto muitas portas. Algumas portas, ou ele facilitou alguma coisa. Ó, mas Ou assim, não. é que o meu negócio era específico para agilizar tudo. Sim. Ah, Tá, tá. então desde o negócio da O herança e voo. tudo mais que eu tive que mexer lá com partilha, porque, né, tinha que fazer transferência de bens e tal. Até o voo. O voo saiu cagado, E o tá? resto? Mas o resto fluiu rapidíssimo, assim. Entende? Tipo, talvez o voo tivesse que ser cagado pro resto poder dar certo. Não, ou sei lá, né? Puta, aí era condições climáticas, né? Não tinha sei lá. É. Eu não Não, e eu sei. fico imaginando se o Rodrigo, mas o Rodrigo não fala lá. Ele fala o seguinte: não, use, tá? Trânsito. Pô, ele usava no trânsito, então ele queria ir. Tá, mas se tiverem 15 pessoas na mesma via, indo para lugares diferentes, todos pedindo Abralas, por favor, desobstrua, né? Facilite, etc. Vai dar um conflito na Como que vai parada, não ser? tem como. Não é para todo mundo que o trânsito vai fluir se tiver cheia a rua, né? Daí como é que fica? Como é que resolve essa parada? O meu Abralas é mais forte? O Então. meu Abralas é mais canhão? É. Mas acho que o importante é que as outras coisas fluíram, né? Sei lá. Seria assim, se começasse bem, seria muito mais fácil, né? Mas você chegou a qual conclusão? Não, que nenhuma, porque uma parte ficou meio cagada, a outra não. Mas Ai, vai ter tem que uma fazer de coisa, e novo. tem uma. Mas e tem um seguinte disso tudo que eu falo, de qualquer coisa. Essas coisas são são. Aliás, por isso que não dá para você ter muita certeza a respeito disso nunca. A não ser confiando mesmo. Que você teste 1 milhão de vezes e em 60% das vezes dê certo, os 40% restantes te dão uma incerteza que é suficiente para invalidar qualquer certeza que você possa ter a respeito daquilo. Então, eu poderia fazer essa viagem 2 vezes? Não. Não tem como. É uma viagem e acabou. Eu poderia passar por esse mesmo processo 2 vezes para ver, Não. né? Num teste, tipo, ver se funciona realmente, pedindo e sem pedir, que nem um teste duplo cego lá sem. Para teste de medicamento, para avaliar a eficácia de medicamento, por exemplo, né? Pegar um grupo que um grupo que não use Abralas e outro que use Abralas e usar eles para fazer exatamente a mesma coisa para medir, né? Não dá. Você não faz a mesma coisa 2 vezes, o caminho de cada um é um caminho isolado, é independente. É uma coisa muito ingrata, no final das contas, né? Você pode ter um sucesso grande ali e às vezes achar que qualquer sucesso que teve foi em consequência daquilo, ou na Ou verdade não. pode corresponder ao mero acaso. Aconteceria de qualquer jeito daquela forma, né? É um princípio da aleatoriedade, isso aí
E é bem quântico isso, né, inclusive. E eu acredito que seja até um tipo de incompreensão do que seja realmente o aleatório, né, no final das contas, mas daí já é outra coisa, ou para outro vídeo. Bom, mas eu acho que o interessante é que você foi testar. Eu acho isso curioso. Você ter ido testar, falar, não, eu vou fazer, vou invocar, vou colocar a frequência aqui. Você olhou o chat? Você olhou o chat? Né? Eu fiz, cara. Eu fui lá e fiz. Então, assim, eu acho muito legal que você tenha feito com essa. Ai, meu Deus. O Luciano tá falando aqui que a gente não lê comentário. Isso. Nós não Ai, lemos comentário. Não. não, a Você tá gente aqui não pra lê. quê? Eu não leio os seus comentários. Ou você tá xingando a gente, ou você tá reclamando, né? Então é por isso. Mas eu acho que é legal você ter querer testar. Mas fora isso, você, assim, tipo, essa foi uma situação muito isolada, muito específica. Mas depois do canal você não se sentiu mais sensível. Você continua querendo testar as coisas. Você tá de boa, não tá percebendo, não se sente uma anteninha, nada, tá? Não. Que loucura. Não, mas para mim as coisas não funcionam assim. Até remédio, quando eu tomo, eu Entendi. fico aguardando o efeito. Eu fico prestando atenção em tudo que está acontecendo para ver se tem um efeito. Mas é uma coisa prática, né? É, E nesses casos assim, é tipo, vamos testar, exatamente, para poder ter alguma validade, né? boa, Estabelecer alguma validade. Olha, mas eu legal. até pensei o seguinte: dava para fazer uns tipos de testes a respeito disso, sim. Mais ou menos no modelo cego, né? Ou duplo cego, Hum, né? E pegar realmente e usar num caminho, hum, né? Se pegar um grupo de pessoas, o grupo de controle ali, alguns que uhum, usassem e outros que não usassem, e tentar ver mais ou menos no final, em testes simples, assim, por exemplo, trânsito, né? hum. Mesmo que as pessoas vão para locais diferentes, mas que variem os locais de acordo, né? Vamos dizer, na semana, né? Esse grupo usaria Abralas, o outro não. E ver no final das contas. E dá para repetir depois. E repetir até poder estabelecer se tem alguma relação de fato ou não. Daria para Mas a fazer. pessoa que vai aplicar, ela tem que acreditar também que aquilo vai acontecer, né? Mas daí é Que é o fé. Mas daí já parte para coisa que para mim não interessa, entende? Que é o é, dizer que isso aí funciona, por quê? Porque funciona. E se não funciona é porque você não acredita. Para mim isso aí é besteira. Se uma coisa você não acha que funciona é tem que porque não ela acreditar pra funcione. entendi. Não, ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar independente se você vai acreditar ou não. Só de você olhar Ele para o tem que funcionar papelzinho, para todas as coisas no universo, inclusive, né? entendi. Então, não é uma. Daí vira É. aquele negócio. Aí sim vira misticismo puro e burro para mim. Que é o só acreditar. É a pessoa pegar e chegar, não, eu acredito aqui. Por quê? Porque é assim. Porque tá na Bíblia. Que seja. Né? É Uhum, porque tá no. Não. Porque tá no livro dos. Não. Testa. Mostra. Esse é o uhum. fundamento que eu falei. Tentar buscar explicações plausíveis para aquilo que acontece no mundo. Assim, se a gente pudesse pegar todas as coisas que a gente sabe hoje em dia e falar assim, não funcionou com você porque você não acreditou o suficiente, né? Não Tipo, funciona, fui não fazer vai. o café hoje de manhã. Uhum. Eu piso no chão, aqui, por exemplo. Pisar no chão é uma coisa muito até é um fenômeno sensacional, se você for ver, né? Porque nada se toca no universo. Não existe de fato toque, né? Não existem duas partículas que se toquem, não existem dois corpos que se toquem no universo. O toque a um nível microscópico não existe. Então, o que faz de fato você, né, conseguir andar no chão, sendo que tudo
dentro de você e do chão, inclusive a maioria é espaço, é puro eletromagnetismo. É isso que acaba transformando tudo possível. É uma coisa bem mágica, né? Eu É ia uma falar, coisa, é mágico. mas ocorre e ocorre para todo mundo. Daí pegar e ficar fazendo uma secção de coisas que acontecem para determinadas pessoas, mas para outras não, porque elas acreditam ou não, né? Daí você. Aí eu já jogo no negócio de que para mim não tem serventia. Entendi, Né? entendi. Sensacional. Cadê o E cadê o Luciano? Que ele só tá Luciano? xingando a gente aqui, Não, insolente. só tá cagando regra aqui e nada, e sumiu, e deixou a gente aqui. Ah, ele mandou mensagem. Enfim. E eu acho que a grande função nossa aqui tem que ser essa. Não é pegar uma pessoa e chegar aqui e simplesmente falar que E falar o aquilo que quiser. é porque isso aqui acontece. Por que isso acontece? É o que eu quero saber. Tem alguma explicação dentro disso? Ainda, e todos os convidados que vieram aqui trouxeram exatamente isso. Né? Alguns mais, outros menos. Né? Desde Imperatriz, Silvia, Júlia, Rodrigo, Fagundeza e principalmente o Sabedoria Arcana, né? Eles sempre trazem, e isso que é fundamental, e às vezes o praticante disso tudo, o praticante do misticismo, está voltado só para aquela questão da fé. Não é. Não é. Essa gente tem um fundamento. Você pega os princípios aqui do caotízice, né, Magia do caos. da magia do caos, cara, eu não conheci isso aqui. E isso aqui traduz de uma certa forma, ficou de uma certa forma não filosófica, mas é exatamente a teoria minha a respeito da parontologia. É exatamente essa tudo se movimenta, a vida é fluida. Todas as coisas fornicam entre si. Cada impulso tem seu ritmo. Corre livre e selvagem. Cada intento tem a sua via. O caminho é o propósito. A natureza cria seus canais e dá vazão à sua razão. Abra-las, desimpede o fluxo natural. Que se abram as portas, que se façam as oportunidades e que tudo se concilie em harmonia e prosperidade, pois todo obstáculo se dobra ante a sua vontade. É refletido, né, por exatamente essa ideia aqui de que o caminho é mais importante Do que o destino. do que o destino no final das contas. Né? E é exatamente isso assim que eu falei, cara, bom, pô, ele tá falando exatamente a mesma coisa que eu penso de uma outra forma, né? E Teve uma outra encontrar pessoa que... essa integração é que eu acho que deve ser o nosso papel aqui. Entendi. Não, eu tô tentando lembrar uma outra pessoa que falou também que que ia muito nessa linha, que falava que o importante não é o resultado. Não foi o Rodrigo, foi uma outra pessoa. Que o importante era o caminho, era o que você ia trilhar para chegar lá, mas o resultado, assim, não importava muito. O resultado é só consequência, no final das contas. Também. Ele é só uma consequência. E o que a gente vai aprendendo, né, nesse caminho, pô. Mas a magia do caos, ela é sensacional, porque ela traz muita lucidez para um bando de doido, né, assim. É lógico que tem muita gente que pega isso também e transforma num sensacionalismo ou, em qualquer coisa, né, surrealista. Mas ela traz muita lucidez, né, para quando o tema é magia. Porque fala de coisas que são realmente aplicadas, aplicáveis e testadas. Voltou. Olá. O que estavas? Não te ouvo. O que estavas fazendo?
Ó, que o Seraf fala, Alô? né? Alô? Nada garante que você vai chegar em casa, mas se você não for, aí que você não chega mesmo. E chegar em casa nem é tão importante, no É. final das contas. Seria mais ou menos isso. Tanto que eu tenho problemas, por exemplo, com conclusões. Eu esqueço, geralmente, como acaba algum filme. Eu me interesso pela história, o meio, o enredo. A conclusão é muito... E eu não consigo... Todo prato que eu vou comer, eu sempre fica um negócio no final. Né? Começa algum tipo de curso, eu já me desinteresso antes do fim, porque já compreendi tudo que deveria ser aquilo. Né? A conclusão, eu acho que no final das contas é uma coisa que ela é Você não gosta de dada, chegar à conclusão, né? Você se desinteressa. Quando você sabe que você dada, vai chegar à conclusão, você se desinteressa, né? dado tudo que está ali, se você for tomar por premissa, a conclusão é inevitável. Toda conclusão tem que ser inevitável. Né? Então não precisa necessariamente você ler até o final de um livro, se você compreendeu bem o meio dele. A conclusão pode ser sua a respeito daquilo. E necessariamente ela tem que ser a mesma conclusão do autor, sob o risco de ou você ter pensado incorretamente ou o próprio autor. Né? Daí que eu falo, eu peguei na página 48 do Ser e Tempo e eu compreendi a obra inteira do Heidegger. Né? Eu li até o final para ver se ele estaria errado. Mas ele estava E pelo certo. apreço ao autor, compreende-se que, por enquanto, o senhor ainda não conseguiu contradizê-lo. Ó, o Seraf aqui fala que está se identificando com as palavras de Alexandre. Eu sabia, eu sei, ó, né, o Seraf mesmo, na conversa informal que a gente teve antes lá, eu já entendi ele absolutamente assim, dessa forma. Eu sei, exatamente, eu sei que ele vai chegar nas mesmas conclusões, vai chegar no mesmo, porque eu entendi o processo dele ali naquele trecho. As coisas têm que ser coerentes na vida, né? Não tem, então a gente pega e deduz, dá para fazer no um modelo bem ocultista. Na mesma forma que o Papus fala dos ocultistas, a partir de um pequeno, né, do micro, você entender o macro, porque tem que ser coeso. Sempre que aparece aquelas ideias, por exemplo, da física que fala, isso é um paradoxo, né? Dualidade, partícula, onda. Não existe dualidade ali, não existe paradoxo. Você que não entendeu corretamente o negócio. Essas coisas não aparecem na natureza. A incompreensão a respeito de aleatoriedade, por exemplo, é que te faz achar que aquilo não poderia ser assim, ou que é muito difícil, ou que existe alguma coisa como aleatório, de fato, até no mundo. Né? Mas tipo, é isso. E muito bem, olha só o que nós temos de pergunta aqui do Jairo. Sobre cirurgia espiritual, qual é a opinião dos amigos? Aí eu deixo o Alexandre começar. Eu nunca fiz, nunca pratiquei e nunca fui para objeto também. Né? Pô, mas é que quando eu ouço isso, eu vejo muita coisa daquela, como antigamente faziam muitas reportagens, Fantástico, por exemplo, né? E daí mostrava aquele cara fraudando, que ele tirava órgãos que eram órgãos de galinha, né? Do corpo das pessoas, fingindo que tava. Eles até falavam de uma técnica, por exemplo, que era... você consegue fazer um corte sem ter sangue no corpo da pessoa, desde que ela respeite lá uma regra certinha, que acho que é de 1,3 centímetro num corte assim, com um bisturi, acaba não sangrando, e essas coisas assim. Eu não sei, a impressão que eu fico com isso, né, é que, obviamente, como tudo, dentro daquilo que não dá para você ter muita certeza, é que existe gente que faça merda e acho que existe gente que consiga fazer, de repente aí, né, funcionar isso de alguma forma. Não é à toa que teria tanta gente indo atrás. Eu acho que se tanta gente vai atrás e muita gente, e a grande maioria tivesse insucesso fazendo esses procedimentos,
né? Não se justificaria tanta gente ir atrás. Não E você, sei. Robertinha? O que você me diz? Eu já fiz. Fez? Fiz. Quando a gente era criança, né? Eu tinha uma irmã diabética. E ela sempre vivia muito doente. Então, ela era uma... Mas diabetes não se opera, né, gente? Então, não tinha muito o que fazer. Mas é que a operação é o processo que leva à busca de tentativa de um tratamento, né? Mas assim, nunca teve muito sucesso, e assim, e isso foi assim, incessantemente, né? A gente meus pais descobriram diabetes dela com 9 anos, ela partiu com 15. Então, durante todo esse processo, tudo que foi buscado foi em relação à espiritualidade. Talvez seja isso, por isso que minha mãe é tão descrente com isso, né? Porque ela não salvou a vida da filha dela, enfim. E eu também depois tive um problema no útero, e eu fiz uma cirurgia, tanto não deu certo que depois eu tive um câncer no útero, né? Então, eu tenho algumas ressalvas com relação a isso. Não era, aí fala assim, é o que o Ale fala, né, da coisa da fé, né? Tem que ter fé, né? Fé era o que a gente mais tinha ali naquele momento, né? Se por falta de fé não ia ser. Então, eu não sei, eu não conheço alguém que tenha feito, que tenha dado o resultado. Eu não conheço, gostaria de conhecer essa pessoa. Real, assim, mas eu não conheço. Mas eu testei. Interessante. É um processo que eu testei. Interessante. Eu acho que assim, né? Eu vou começar pelo lado mais polêmico ou... Eu vou abastecer isso aqui, já tô voltando. Peraí. Tá. Quer dizer, siga. Pausa. Eu acho que tem uma questão que é bastante controversa, né? Que é assim, quando, e aí não só a cirurgia espiritual, mas qualquer outro processo, ou até a recusa de alguns processos medicinais que algumas religiões evitam ou renegam, é pensar naquilo como uma única alternativa, né? Então, assim, eu também, assim como Roberta, nunca vi um procedimento como esse Dá certo. Dá certo. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo aqueles que abandonam todo o resto, a ciência, a medicina, como uma alternativa também e mais concreta de buscar a cura ou o tratamento, né? Então, compartilho com a Roberta dessa questão. Nunca vi, conheço pessoas que fizeram, inclusive aquelas, não só essas como o Alexandre comentou ali, mas outros tipos de intervenções espirituais, né, à distância, né? Então, em determinado horário a pessoa tem que ficar ali parada, concentrada, recebendo o tratamento, como aquela que foi muito popularizada por alguns médiuns aí, inclusive, infelizmente, alguns bastante picaretas, que é aquela questão de simular uma cirurgia, às vezes até cortar, né, usar objetos cortantes para mexer no corpo da pessoa. O meu teve, tinha bisturi, tinha tudo. E aí é que às vezes eu também fico, né? Tem uma coisa que me decepciona muito, principalmente no kardecismo, que é aquela coisa da causalidade, né? Que é aquilo, não. Se a pessoa então tem hoje o Alzheimer, é porque ela em outra vida, bababá, bababá, bababá. Eu digo nessas horas, dane-se. A pessoa está vivendo nesse plano, nessa esfera, e não importa se ela foi sei lá, o bandido da luz vermelha na outra encarnação. Ele está aqui, se a pessoa é importante, eu vou me preocupar com isso sim. E não importa o que ele tenha feito em outra vida. Então, esse nível de falta de desprendimento, aliás, de autodespreendimento por conta de outras vidas, me parece que nessas horas da cirurgia espiritual não acontece, né? E se a pessoa... Eu confiaria muito num Dr. Fritz que dissesse, ó, não tem como te curar porque isso faz parte do teu processo de reencarnação. Estava dito que você viria e passaria por essa situação
e você vai precisar arcar com ela. Havendo a possibilidade de contar com uma cirurgia espiritual, eu acredito que um espírito de um médico só se colocaria à disposição de fazer algo sendo aquela pessoa possível de ser curada e não fazendo parte da vida dela aquela morte. Mas enfim, é um processo um pouquinho mais crítico meu, mas só para concluir, nunca vi, assim como a Roberta, nunca fiz, mas aí eu acho que entra num outro assunto que é legal, porque aí é uma experiência pessoal, que é quando pequeno, né, eu ainda sou um pouco, mas era muito mais, eu era vesgo, muito vesgo, que era o que chamavam, não sei como é que chamam hoje, de estrabismo. E uma pessoa, uma benzedeira, me benzeu e eu ainda tenho o zoinho meio torto, mas não é tão torto quanto era quando pequeno, e eu tenho foto disso. Então eu não estou falando aí de uma cirurgia, não estou falando dessa visão de cirurgia espiritual, talvez kardecista, mas eu estou falando já de uma cultura um pouco mais originária do Brasil, talvez, ou de outros países, como a bruxa era simbolizada, daquela que sabe lidar com a natureza e, usando a natureza, pode usar ela a favor de alguma melhora para alguém. Não diria cura, né? Porque o meu caso não era cura. Mas tenho essa experiência positiva para contar, mas não era pela essa questão do kardecismo. Benzedeira eu também tenho várias também. Acho que até o Ali tem, não tem? Se lembrar. Dona Cimiranda. Aí, ó. Então era vamos Dona a esse Benedita. assunto. Vamos a esse assunto. Dona Cimiranda. O nome já era bom, né? É que é alta credibilidade, né? Com um nome desse, pô, você não vai acreditar numa Cimiranda? Uma casinha na Barreirinha cheia de carro. Nossa, aquela rua cheia, rua de Antipó ainda assim. Cheia de carros. Chegava lá, a veinha. Com galinho de arruda. Fazendo. Nossa, eu era criança. Meu Deus, como eu me cagava de rir com aquilo. Daí saía de lá. Não pode rir. Mas não dava, simplesmente. E daí eu tinha bronquite e tal, né? Era basicamente por isso que estavam indo lá. Uhum. E virou uma discussão até interessante, porque daí eu lembro disso aí, né? Do meu pai e da minha mãe discutindo. Porque meu pai queria levar na benzedeira, e daí a minha mãe tinha me levado no médico, Dr. Maurício Fagenblum, até hoje, e tinha me prescrito lá um remédio para bronquite. E com aquilo ali, melhorou a minha bronquite. Daí os dois ficaram discutindo. Mas foi a benzedeira. Foi a Dona Cimiranda. Não, foi o Aeroflux. Foi a Cimiranda. Foi o Aeroflux. Foi o primeiro debate ciência e religião que eu vi na vida. Padre Quevedo e Drauzio Varela. Entendi. E conta a sua, Robertinha. Nos conte. Então, não, a minha tinha várias. Eu vivia tendo dor de barriga. Eu sempre caganeira. Vamos falar a verdade. Caganeira. Não, eu não tinha caganeira, porque eu não ia ao banheiro. Tanto que, ao contrário, então. Era o contrário. Uma das experiências mais bizarras, mas essa não funcionou, né? Eu não ia ao banheiro, né? De jeito nenhum. E aí, nossa, e assim, a gente tinha rituais em casa para isso, né? Que eu não vou falar aqui, mas a gente tinha rituais. E aí, uma vez, a dona Benedita falou assim: olha, eu vou passar na época eu falava que era simpatia, né? Uhum. Eu já devo ter contado essa história em algum momento, que aí falou para minha mãe, vai colocar a Roberta dentro de uma bacia. Eu vejo um meme disso, porque é muito bizarro. E aí minha mãe pegou a bacia de água, uma baciona, aí eu sentei na frente da bacia, ela falou assim, aí você vai instalar um ovo na frente dela, um ovo atrás. Eu falei, vai me pôr no fogo, vai cozinhar, aí tem aquele episódio do Pica-Pau, né? E aí fazia uns rituais assim, falou assim, não, agora vai funcionar. E não funcionou, né? Mas era um problema crônico, que aí eu vim descobrir depois, enfim. Aí alguém vai falar que isso é problema de apego. Quer ver? Alguém vai falar?
Que eu tenho problema de apego, por isso que não funcionava. E na infância podia ser mesmo. Mas daí esses negócios de tem um que não funcionava por causa da pessoa, né? Existe até dentro do próprio medicamento. Vamos dizer, um organismo não reage muito bem a um medicamento lá. Tanto que tem efeitos colaterais e tudo mais, né? Tá, tudo bem, né? Pode ser usado como algum tipo de desculpa para não funcionar a bagaça, né? Então não funcionou. Mas a outra coisa funcionava, tipo febre, verme, essas coisas. Minha mãe só me levava na benzedeira. Ela não me levava, raramente a gente ia ao médico, né? Minha mãe, ela me levava na Dona Benedita. E a Dona Benedita, eu tinha um cabelo muito comprido, então tudo era quebranto. Eu era bonitinha quando era pequenininha, né? Então todo mundo achava que eu pegava muito quebranto, que todo mundo queria. Né? Tinha mesmo, né? E nem era, sabe? Sei lá se era também ou não, mas era o que minha mãe usava. Minha mãe ela era muito, ela acreditava muito nisso, muito mesmo. Meu pai não, mas minha mãe super. Então a gente vivia indo na benzedeira. A benzedeira era nosso SUS. Era o SUS. Tinha que pagar? Tinha que pagar ou não? Não tinha que pagar. E a dona Benedita, todo mundo assim no bairro conhecia a Dona Benedita. Era aquela benzedeira raiz, sabe? Com aquele galinho de ervinha, que ela vinha e benzia, e ela era aquela coisa fofinha, e o terreiro dela era um terreiro de terra batida, sabe? No fundo da casa dela, de madeirinha. Meu, raiz mesmo. Uma das coisas mais assim que eu mais botava fé era aquilo, porque ele era muito autêntico, né? Como se eram as benzedeiras antigamente. E minha avó, olha aí, é mais bizarro agora que eu lembrei, a minha avó paterna, né? Ela era espanhola. Ela benzia a gente também. Olha que doideira, gente. Eu lembro da minha avó me benzendo agora. Espanhola, estrigueria, bruxaria. Mas é aquele negócio que o Fagundes falou, né? Da mãe que vai colocar uma fitinha vermelha e tal na cabeça da pessoa. Tenho. Inclusive, eu mandei para vocês uma foto que eu sempre... Eu falo, eles tinham aquilo, né? Meus pais... a Roberta pega muito quebranto, né? Então, eu sempre, todas as minhas fotos de infância, eu tô com uma fitinha vermelha no pulso esquerdo. Sempre no pulso esquerdo. Esquerdista? Mas eu falo que é cabalista, né? Que na cabala a gente usa, né? A fitinha vermelha no pulso esquerdo, desde sempre. Eu não posso falar muito aqui, ó. Apesar de estar mega saturado aí, mas eu tenho a minha também. Agora, deixa eu trazer, né? Vocês ignoram as pessoas aqui do nosso chat. Eu tô vendo que tem um monte de coisa, mas é função sua. Feminina. Então, o Seraf tá falando uma coisa aqui que eu tava falando até com ela. Desculpa te cortar, Lu. Que ele fala da ancestralidade. E quando eu fui morar com os meus avós, e eu achei horrível, mas eu só vim entender depois que não foi leitura de carta, foi nada, foi com o mapa astral que falou que foi importante eu ter passado esse tempo com os meus avós, porque eu precisava ter contato com essa ancestralidade, né? E aí minha avó era aquela que benzia, meu avô é aquele que pitava o cigarro de palha e tinha toda uma sabedoria que não era muito convencional para a época, principalmente passando por uma criança, mas ele tinha lá a sabedoria dele da pinguinha, sabe? Da pinga pro santo. Enfim, faz um pouco de sentido, sim. Eu vou trazer a participação aqui de novo, então, da nossa audiência, aqui com uma observação de um cara que eu considero muito, que é o Luciano. Ô, Luciano, boa noite. Tudo bom? Ele fala, se o Ali conhecesse esse servidor astral na adolescência, teria obtido muito mais êxito com as garotas. Não, daí era Abrelas. Eu ia falar uma outra coisa, mas não posso. Muito quinta série. Aí até sei o que você ia falar, eu tô aqui indignada, só esperando você não se conter. É porque eu sou o único desse canal que não quer descontabilizar nossas horas por falar em propriedades.
Vocês dois Não são ligo. shaminators. Eu caguei. Ai, ai. É isso, vamos ver se Mas tem assim, ó, até o negócio que o Fagundes mesmo estava falando, a mãe que vai colocar, tá, você gera, e aí é que eu falo, para as pessoas que acham que são alguma coisa, que estão entendendo alguma porra daquilo e não estão entendendo absolutamente nada enquanto praticante mesmo do negócio. O Fagundes tem um conhecimento que excede a parte técnica que está ali. Ele busca fundamento para tudo. Ele fala da mãe que vai colocar uma fitinha, fitinha vermelha na cabeça da criança, né? Que ela mentaliza e que aquilo ali pega e acaba, né, de alguma forma, né, contribuindo para mudar aquilo, né? E daí entra na questão, vamos dizer, da fé, que é, por exemplo, que a gente estava falando aqui antes, que é, tá, mas você daí não teve fé no Abralas, por exemplo, no Abralas, por exemplo. Ah, não foi uma questão de, você não teve como justificativa, né? Mas você pisar na rua, e é isso que eu estava falando, pisar no asfalto, você está andando sobre alguma coisa, é um ato de fé gigantesco. Se você for ver as propriedades, né, da matéria de fato. A parábola lá do homem de pouca fé, por exemplo, que Cristo, né, tá e fala, anda, né, sobre a água, e o apóstolo lá dá alguns passos sobre a água e de repente ele pega e perde a fé, vamos dizer assim, e afunda, né? Demonstra, um tipo de compreensão da realidade. Se a gente conseguisse mudar toda a realidade, de repente, só com o poder do pensamento, seria por algo mais ou menos assim. Você ter tanta fé que você vai pisar no chão e não vai afundar, que você pisaria na água com tanta fé quanto você pisaria no chão. Se houvesse um tipo de fé nesse sentido, né, eu acredito que daí, de repente, pudesse ser uma coisa de fé, uma questão de fé. E alterasse alguma coisa em certo aspecto. Mas aquele que muito se trata dizendo assim, fé em... Eu não sei até que ponto as pessoas levam isso como sendo algo de fé. É um dizer que acredita? E até que ponto é isso? Porque parece-me que nessa parábola o que está sendo dito é você acreditar em algo de uma maneira tão fundamental que aquilo é inquestionável absolutamente pela certeza, né, sem o empirismo que te leva a fazer um ato acreditando que aquilo vai ser concretizado de uma forma tão certa quanto você pisar no chão e não afundar. Nesse sentido, né? E vai que, de repente, nessas cirurgias, tem gente que tenha essa certeza de verdade. Sim. Entende? Tenha essa certeza tão grande que vê o resultado tão bem ali na frente dele, quanto a certeza de que ele vai pisar no chão e não afunda. E aí, isso é legal, porque aí voltando a essa questão, né, tanto da cirurgia, e a gente está falando de um lado que envolve mais a espiritualidade, mas se a gente, e religiões, e enfim, crenças que nos ligam a uma vida após a morte, mas tem aquelas outras religiões que também olham para isso de uma forma diferente, que é como de pessoa assim, não, eu tenho uma determinada doença, eu sei que eu vou me curar. E essa certeza, muitas vezes, é um promotor de algo que venha a fazer parte desse processo de cura, né? E é legal isso, e é a porção legal se a gente pode chamar isso de fé, mas isso é em si mesmo, e eu conheço, infelizmente, uma pessoa muito próxima a mim, do meu sangue, que ao se deparar numa das piores doenças que uma pessoa eventualmente possa ter, falou, não, agora eu vou, agora já era, agora eu não tenho mais salvação. Talvez seja, de certa forma, uma crença um pouco inútil ou tola, mas eu acho que gera, se não, pelo menos,
uma sobrevida para a pessoa com maior dignidade. Acreditar em si, acreditar em tudo que está sendo feito para aquilo realmente mudar. E aí, fora nesses casos, aí voltando a essa situação que a gente perguntou aqui, nesse aspecto, eu até posso acreditar que pessoas que tiveram um êxito em curas tiveram benefício disso, e de acreditar, de não abandonar um tratamento. Também tem um amigo que o Alexandre sabe quem é, o Polukov, né, o Dada, que o pai simplesmente falou, não vou tratar, eu tô com... Como é que é o nome da doença que te obriga a fazer hemodiálise sempre? Insuficiência renal. Isso. O pai do meu amigo, do Daniel, falou, não vou fazer o tratamento. Não quero. Aí é você, né, ir para um outro extremo que é, cara, não quero e acabou. Para mim, e assim, esse é o tipo de decisão que é fatal. Essa não tem aquilo lá, o meu organismo vai se recuperar sozinho. Teu rabo, né, para não dizer outra coisa. Então tem essas questões do quanto isso é, se não pelo menos um propulsor para algumas pessoas a buscarem em si mesmas, em tratamentos, o estímulo a melhorarem, e até aquelas que podem usar isso em si mesmas para um processo de cura e serem curadas. Mas aí, por que eu fui tão longe e vou voltar agora? Porque eu pelo menos imagino que funcione, seja na cirurgia espiritual, na benzedeira, ou o que quer que seja, aquilo que induz a pessoa a um determinado nível de confiança. E aí ela mesmo promover em si aquele processo. Mais do que uma entidade fazer, mais do que alguém promover, é o quanto aquilo te diz algo e você faz com aquilo, né? Então ainda tem um processo, na minha opinião, que vai além do que é executado por uma entidade, o que quer que seja, mas sim a forma como você executa aquele, entre aspas, comando que lhe foi oferecido. Ó, você tem a opção de cura, então eu vou me curar. Né? Não é a divindade, não é a entidade, não é o médico, não é quem esteja representando do outro lado a sua fé. E sim é você mesmo, enquanto empoderado por aquilo, para fazer o seu processo de cura, talvez acontecer, acelerar ou até vezes não. Mas eu estou sempre tratando isso de hipotética. E aqui, o Jean Val Elan, ele cita, inclusive, o seguinte fato lá, por exemplo, você quando pensa alguma coisa, antes de você pensar aquilo ali, né, aquilo ali vira, inclusive, gera um tipo de inscrição no teu código genético desse pensamento. Ele se inscreve, ele fala lá que, por exemplo, tem RNA, né, mensageiro, que é transportado, né, dentro da célula, e ele cria uma codificação, né, que vira agora eu não me lembro, eu não sei o que, eferente e o aferente, né, então, que aguarda uma resolução no teu organismo. Então, o mentalizar muda, já de certa forma, estruturalmente, até a tua própria genética. E mesmo, nesse sentido, que fosse uma mentalização negativa do não acredito nisso, de certa forma, né? Vamos dizer. Assim, não, gera um outro tipo de padrão. E fica sempre aguardando uma resolução. No momento em que acontece essa resolução, daí vem esse RNA, que é o eferente, e daí eles acabam se anulando, como se fosse, e desaparece, como se tivesse feito e tal, né? Então, eu não sei de onde ele tirou isso. Mas ele falou que tem comprovação científica no negócio, né? Teria que ver de onde, porque ele não se aprofundou para dizer fonte e etc, assim, mas é uma das coisas que o Jean Val Elan fala. Né, que era um cara que a gente precisava trazer aqui, né? Só que ele é um senhorzinho que eu acho que não acompanha as redes sociais dele não... E-mail dele, ninguém lê, porque eu já mandei.
Acho que a Roberta Não. também já mandou. Instagram, já mandei mensagem lá. Facebook, já mandei. Da mesma forma como pro... aqueles outros dois que falam sobre projeção também. Enfim. Bom, gente, o que vocês acham? Estamos aí com 2 horas de live. Devemos progredir para o regime semiaberto, a nossa audiência? Acredito que sim. Né? Eu tenho que dar comida para Clementina. Uhum. E eu tenho que voltar para o trabalho? Então, bora. Então é isso, meus queridos. Seraf, muito bom tê-lo conosco novamente. Esperamos que sempre retorne. Essa foi uma live meio que surpresa e muito legal vê-lo aqui. Se já estiver com a gente da mesma forma e não escapará de ter o seu momento invocando inscritos. E aos demais que nos assistiram, que vieram nos assistir, obrigado por essa audiência, obrigado por participarem aqui da live com a gente. Obrigado ao Luciano também que participou. Esse é foda, esse é fera. Ó, o Seraf vai mandar indicações Boa. para nós. Excelente. E o Jairo fez uma indicação aqui. Fez Do também. Sandro Vamos Silva. deixar isso. Exatamente. Esse também vamos E um olhar com astrólogo, carinho. se vocês tiverem um astrólogo para indicar aí, porque a que eu conheço, que é a Débora Michica, eu mandei mensagem, mas ela não respondeu. Né? Desde quando fomos grandes, nós vamos ignorar as pessoas que nos ignoraram. Ah, eu vou mandar um chupa. Olho por olho, dente por dente. Esta é a realidade. E lembrando a todos, então, que terça-feira ainda vamos passar ali por um processo de confirmação, mas falaremos sobre sigilos musicais. Na quinta-feira teremos Léo Lousada às 19h30 com a gente. Na terça-feira da última semana do mês, Teremos outro Léo. Flávio Watson. Teremos a semana do dobradinho de Léos. Léo. Na semana seguinte, deixa eu falar só certinho as datas para quem está nos assistindo poder acompanhar. Cadê o calendário desse computador que eu nunca encontro? Mas enfim, na próxima semana, no dia 28, teremos o Flávio Watson falando sobre Telema e falando sobre Aleister Crowley. E no dia 30, a participação de uma pessoa que faz parte das nossas principais referências do que veio a se tornar o Defining Ghosts, que é o Relatos do Além, a pessoa que está por trás, que é o Zoucas, que a live vai ser um pouquinho mais tarde, mas ele vai participar com a gente, curtiu um monte, está mega empolgado de participar com a gente. Ele tinha um podcast anterior, falava sobre ufologia, o atual fala sobre relatos sobrenaturais, tudo a ver com a gente, então a gente vai ter muito conteúdo, ele vai ter muita história para contar, e acredito que a gente vai fazer uma outra conexão com ele, que assim como a Roberta falou em algum momento, que por conta de a gente estar mexendo com esses assuntos, nós três aqui, o quanto isso de cada forma e bastante individual, fala com a gente e tem mostrado para a gente outros aspectos, né, outras formas de ver as coisas que nos cercam. E acredito que ele também, né, porque uma das perguntas que eu farei a ele ele tem diversos relatos já registrados sobre ufologia, tem diversos relatos sobre situações paranormais, e quais são os relatos dele sobre o aspecto ufológico e sobre os aspectos paranormais. Vai ser, acho que, uma coisa bem legal de ouvir. Então fiquem com a gente. Ainda essa semana teremos uma live na terça, se não com o nosso convidado, que é o Léo, falando sobre os servidores musicais, mas até com a gente mesmo aqui, com algum outro aspecto. Inclusive teremos uma abordagem um tanto inusitada aqui, quanto a um canal que nós não somos muito apegados a ele. Vocês verão aí nas próximas semanas algo muito divertido acontecer. E então, na quinta, teremos o Léo Lousada. Acho que muitos de vocês conhecem e gostam, assim como nós. É isso, gente. Eu passo a palavra para vocês se despedirem e das minhas. Até mais. Adiós. Beijo.
Tchau, tchau. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Ghosts.